O ponto agora é, se a gente tem a subestrutura ótima, se a gente olhar com carinho, a gente chega na recorrência. Praticamente a recorrência já está lá, né? Porque até eu destaquei isso aqui para essa conveniência. Aqui tem um monte de blá blá blá, tem um monte de texto, caminho mínimo de S, mas o que define o subproblema, que vão ser os parâmetros da minha recorrência, né? Vão ser os valores da recorrência, é exatamente o que eu destaquei. Então vamos tentar construir essa recorrência aqui, gente. Eu vou colocar ela aqui embaixo, nem vou apagar tudo isso, vou colocar a recorrência aqui embaixo, só que eu vou colocar com uma outra cor. A recorrência é muito importante, vamos destacá-la aqui. Então, eu vou dizer aqui que, olha, o que está definindo o meu subproblema é o vértice destino e o número máximo de arestas que ele pode usar, né? O vértice origem, como eu sempre falo, está fixo. Então, seja aqui A e V o custo do caminho mínimo para ir de S até V com no máximo I arestas. É muito parecido com esse cara aqui, tá? É só outra anotação, mas muito parecido com o que eu tinha escrito antes ali. Então, A e V vai corresponder ao custo do menor caminho que vai de S até V, usando no máximo I arestas. E eu quero a ajuda de vocês para construir essa recorrência, que lembra, não é do nada, está intimamente relacionada com o caso 1 e o caso 2 da nossa subestrutura ótima. Então, primeira coisa, apesar da gente fazer esse exercício para encontrar a subestrutura ótima com essa brincadeira de engenharia reversa, supõe que eu conheço o P e daí fico imaginando como que P pode ser, né? O que ele pode ter, pode não ter, tem I arestas, tem menos que I arestas, tem exatamente I arestas, né? Na hora de ir para a recorrência, daí é uma ideia construtiva, né? Eu não sei qual é, tem que testar as possibilidades. Então eu não sei se aconteceu o caso 1 ou o caso 2, tem que testar as possibilidades. Tem que pegar o melhor dentre as possibilidades. Esse problema é de maximização ou minimização? Minimização, quero caminho mínimo. Então pegar o menor significa pegar entre os casos possíveis. Pegar o melhor significa pegar o mínimo, né? Então A e V vai ser igual ao mínimo. Eu estou chamando a atenção para isso para que essa construção não seja metódica, porque senão chega lá numa hora para um problema de maximização seria pegar o máximo, né? Tem que saber por que está cada coisa aqui. Então A e V vai ser igual ao mínimo entre caso 1, suponha que aconteceu o caso 1, né? A solução ótima, ou seja, o caminho mínimo de S até V com no máximo I arestas, na verdade não precisa usar I arestas, pode usar menos. Então, A e V vai receber o valor de quem? De A e menos 1 V. Né? Que na nossa leitura, quem que está armazenado aqui? A quem corresponde esse valor da recorrência? O custo do caminho mínimo de S até V, que usa no máximo I menos 1 arestas. Esse certamente é um candidato para ser essa solução, né? Para ver bem nitidamente, imagina que eu chego aqui e sacaneio, falo assim, coloca aqui custo menos 5. Pronto, o L1T vai ser menos 5, o L2T vai ser menos 5, o L3T é menos 5. Usar mais arestas não interessa, esse cara ganha de todos, né? Então é esse o caso. Pode ser que esse cara seja exatamente esse aqui. É uma possibilidade. E o fato de eu não pular várias vezes é porque justamente eu pulo de 1 em 1 na recorrência, ela vai acabar chegando, né? Relacionando com a sua pergunta aquela hora, tipo, se por acaso o P tivesse muitas menos arestas, eu ia chegar lá, né? Porque esse cara também vai depender do debaixo dele, então não teria problema. Fez sentido? Então esse é o caso 1, e isso derivou do caso 1 da recorrência. E o caso 2? No caso 2, P' é o caminho que a gente não provou, mas eu argumentei a prova aqui, né? Vamos dizer que a gente provou. P' é o caminho mínimo de S até W com no máximo menos 1 arestas. Então eu chego aqui e escrevo o quê? A de I menos 1W mais o quê? A última aresta, né? O último arco. Mas o custo de WV. Não copiem isso. Isso aqui está errado. Isso aqui, cuidado. Mas eu gosto de construir por partes com vocês. Vejam, como eu falei, da subestrutura ótima a gente chega na recorrência, mas tem que ser cuidadoso.
É quase isso, mas tem uma sutileza aqui. Do mesmo jeito que eu não sei, né? Quando eu saio da posição de oráculo, de assim, eu sei qual é a solução ótima. Né? Aconteceu o caso 1, eu sei. Ou aconteceu o caso 2, eu sei. Não, agora eu não sei. Eu estou pegando o melhor entre eles. Eu sei quem é o W? Também não sei, né? Não sei quem é o W. Eu sei quem são os candidatos a W. Os candidatos a W são esses caras aqui, ó. Se colocar de modo geral, imagina que eu tenho um vértice V aqui, tem vários vértices que tem arco entrando em V. Eu não sei se esses caras estão perto ou longe do S, veja, eu estou olhando localmente, eu não sei. Eles pode ser que existam bons caminhos até eles ou não estou entrando nesse mérito. O ponto é, o que definia W era ter um arco entrando em T. Então, se eu tiver que olhar para eu tenho que olhar para todo mundo que está nesse conjunto aqui, que são os caras que têm arco incidindo em V. Que conjunto é esse? É o delta menos de V. Tá? Não que a nomenclatura seja o mais importante, mas ao mesmo tempo ela ajuda a gente a dialogar, né? Por isso que a gente estuda gráfico. Né? Então, o que é o delta menos de V? Delta de V é o conjunto de vizinhos de um vértice. Só que como é um grafo orientado, eu vou falar de delta menos e delta mais. Tem o conjunto dos incidentes, dos que tem arco entrando, e o conjunto dos caras que tem arco saindo. Tá? Então delta menos de V é o nome que eu vou dar para esses caras aqui que tem arco entrando. Eu faço um pouquinho de abuso de notação aqui, eu confesso, porque às vezes eu uso delta menos de V como conjunto de arcos entrando, às vezes como conjunto dos vértices que tem arcos entrando. Então me perdoem por esse abuso, mas a menos disso está bem definido. Tá? Então, não vai poder ser exatamente isso. Vai ter que ser isso, só que dentre os melhores, dentre todos, né, vai pegar o melhor dentre os possíveis. Então eu vou ter um mínimo dentro do mínimo aqui. Eu vou ter, olha, vai pegar o mínimo para W pertencente a delta menos de V. Então eu estou olhando todo mundo que tem arco entrando em V. Ah, são esses caras aqui. São esses vértices aqui que eu estou usando o índice W para eles. Para cada um deles eu olho qual é o custo do menor caminho que chega até você, né? Ou seja, qual que é o custo, qual que é o valor de AI menos 1W. Sendo mais preciso, qual que é o custo do menor caminho de tamanho que usa no máximo e menos uma arestas, que chega até você. Soma isso com o custo de WV, e esse, fixado um W, isso é um caminho candidato. Né? Para cada W, isso aqui vai produzir um candidato. Eu pego o menor dentre todos eles, esse é o melhor caminho que eu consegui produzir vindo dos meus vizinhos. Esse é o que eu já tinha com menos arestas, e aí a gente pega o melhor de tudo. Tá? Então tem que ser cuidadoso. Você vê que a gente já tinha a subestrutura ótima, mas se não toma cuidado ia dar bobagem aqui. O W não estava definido, né? Eu precisava daquilo para defini-lo corretamente. Vale uma observação que eu acho que eu até cheguei a fazer essa ressalva nas outras aulas. Quando a gente vai analisar a eficiência do algoritmo de programação dinâmica, muitas vezes coincide com o tamanho da tabela que eu estou preenchendo. Mas isso não é sempre o caso. Isso acontece quando o custo para preencher cada posição, para resolver a recorrência, que é o que eu tenho que fazer para preencher uma posição, quando esse custo é constante. Quando a recorrência tem um número limitado de casos, um número fixo de casos. Limitado mas um número constante de casos. Aqui não, aqui a minha recorrência tem um número variável, né? Tem esse caso que é constante, ok? Esse aqui varia de acordo com o tamanho de delta menos de W, delta menos de V, perdão. Então, o custo para preencher, para preencher a minha tabela e resolver usando o custo do meu algoritmo que usa essa recorrência vai ser maior do que o tamanho da tabela, porque custa muito para preencher cada posição da tabela. Vai ficar mais claro quando a gente escrever o algoritmo e analisar. Mas esse, sem dúvida, é um ponto importante, um ponto-chave. Estamos bem com ele? Fez sentido a recorrência? Dá subestrutura ótima para a recorrência, estamos ok? Deixa eu ver se estou esquecendo algo. Tá legal. Eu vou deixar um quiz para vocês, então. O que vai acontecer agora? Eu vou apagar esses desenhos e vou colocar um outro grafo aqui para a gente simular o algoritmo de Bellman-Ford. Antes de escrever o pseudocódigo, a gente vai simular, porque olhando para a recorrência meio que a gente já consegue deduzir como que o algoritmo funciona.
E daí eu vou deixar como exercício para vocês preencher a tabela correspondente a usar o nosso algoritmo, usar essa recorrência nesse exemplo que eu vou colocar, tá? Porque a tabelinha da programação dinâmica sempre ajuda a gente a entender, né? Aquela dependência, uma célula de quais que ela depende e tal. Eu não vou fazer isso, eu vou fazer o exemplo aqui para ajudar justamente assim, ó, vamos fazer o exemplo de modo bem cuidadoso. Eu acredito que com isso vai ficar um exercício bem viável para vocês preencher a tabela passo a passo. Mas lembrem desse exercício. Legal. Esse é o grafo no qual a gente vai calcular os caminhos mínimos. Ficou conveniente a recorrência estar aqui, porque é ela mesmo que vai nos guiar. Eu peguei várias cores aqui para a gente destacar algumas coisas. E eu tenho que fazer algumas observações, mas eu acho que eu faço ao longo do exemplo, tá? Talvez ele fique um pouquinho poluído, porque além de fazer os caminhos mínimos, eu quero ir chamando a atenção para vocês para a troca de predecessores, tá? Eu vou tentar fazer isso de um jeito gráfico, mas que fique mais fácil de apagar. Vamos ver se eu consigo. Então, vamos começar aqui, tá? Com os casos base, né? Toda recorrência, ela tem que ter caso base, senão ela não termina, daí dá bobagem, né? Então, olha só, qual que é a dica? Lembra que na programação dinâmica é todo um esforço para chegar na recorrência. Uma vez que eu tenho a recorrência, é ela que manda, é ela que me diz quem é caso base, quem que eu preencho primeiro, quem que eu preencho depois, qual que é a ordem de preenchimento da tabela. No caso, ó, só de olhar para a recorrência, eu sei que a minha tabela tem duas dimensões, porque ela tem dois parâmetros. Tá? E eu sei que o I, né, a solução para I, depende não de um, mas de várias entradas, porque tem esse W variável aqui, né, de várias entradas da linha anterior. Então vão as linhas do menor para o maior, e daí o caso base aqui sugerido provavelmente vai ser 0. Né? Quando o I for 0 é o caso base, né, porque tem que ter um lugar que isso para. Né? Senão, se o 0 depender do -1, -1 do -2, não dá certo. Né? A recorrência tem que parar. E a semântica faz sentido, né? Porque olha, o caso base eu sei, quando I for 0, o que eu estou falando? Custo do caminho mínimo de S até um certo vértice V com 0 arestas. Me ajudem aqui. Custo com 0 arestas, para ir de S até V. Consigo chegar em V? Mais infinito então, né? Para chegar no W, mais infinito. Para chegar no T, mais infinito. Pegaram a ideia, né? Eu não sei chegar em ninguém com 0 arestas. Então, a partezinha A0V para todo V vai ser mais infinito, exceto para o S. Trivialmente eu chego nele com 0 arestas, então ele começa com 0. O que é bom, né? Porque senão o negócio não ia andar, né? Porque esse cara sempre depende de outras posições ali, né? Então, tem que ter alguém que não tem custo mais infinito, senão o negócio não funciona. Já deixa eu fazer uma ressalva aqui que vai ficar mais relevante em instantes. Aqui é aquela coisa que eu falo do alto nível, baixo nível, né? Olha, é bom entender o problema alto nível, a gente não se preocupa com sofrer com os detalhes e entende as grandes ideias, mas tem que tomar cuidado na hora de implementar essas ideias também. Quando eu falo mais infinito, isso conceitualmente é um valor que não pode mais aumentar, é um valor arbitrariamente grande, né? Ou melhor, infinitamente grande, não arbitrariamente, não é só um valor muito grande. Mas a gente, computeiro, o que a gente faz? Pega o valor máximo, né, o maior valor representado muitas vezes e coloca lá.
Muitas vezes isso funciona, mas tem que ser cuidadoso. Por quê? Porque a minha recorrência manda eu somar o valor anterior da tabela com alguma coisa. Eu não posso somar com mais infinito é mais infinito, ele não pode mudar. Se aquele valor representa o maior de todos, eu não mudo ele, senão dá bobagem. Pode dar overflow, ele fica um valor pequeno, daí o seu algoritmo faz bobagem e você fala, mas eu implementei certinho. Não, você implementou, você achou que tinha implementado o conceito, mas você acabou fazendo uma coisa que conceitualmente não faz sentido. Percebe? Então mais infinito tem que ser cuidadoso, tá? Mais infinito menos 1, dá quanto? Mais infinito vezes 2, dá quanto? Mais infinito. Então, se vocês estiverem fazendo aritmética com um número grande que deve representar o mais infinito, seu algoritmo não está tratando aquele valor corretamente. E isso dá bobagem. Ou pode dar bobagem. Tem situações que, tudo bem, você se safa. Mas tem situações que pode dar bobagem. Já vi acontecer. Tá? Então, tem esses cuidados de implementação. Mas legal. Preenchemos, então, esse amarelinho corresponde à primeira linha da tabela, que eu deixei de exercício. Falei, preencha a tabela? Eu não vou preencher explicitamente, quero que vocês façam depois. Mas meio que esse amarelinho, né? São os valores de A, 0, V, para cada um dos vértices. Daí vamos começar a preencher isso aqui. Tá? Vamos pegar aqui os vértices e olhar para o valor anterior e calcular. Então, imagina que eu chego aqui e quero calcular para o T, tá? Porque eu vou andar para todos os V's numa ordem arbitrária, não estou indo de uma ordem específica. Imagina que eu quero calcular para o T. Quem que é o i-1 do T? É mais infinito, né? Se eu herdar esse cara, fica por mais infinito menos, mesmo. Mas o T tem vértices incidindo nele? Tem esses dois aqui. Então, o que minha recorrência está mandando eu fazer? Ou pega o melhor que você tinha antes, que era mais infinito, ou pega o melhor que chegava num desses caras e soma aqui. Mas esses caras têm mais infinito. Então, na primeira rodada, não vai mudar o valor do T, vai continuar com mais infinito, porque esses arcos não me trazem nada de novo. Tudo bem? Eu estou de propósito começando pelo T, porque veja, não tem uma ordem, tá? Para preencher a recorrência. Tem a ordem do I depender do I-1. Mas qual V eu vou preencher de novo? Não tem. Ali não está bem definido. Então, vamos ver. Esse vai ficar mais interessante, né? Olha o V. O V tem arco incidindo nele? Tem. É um arco que vem do S. Pô, A0S é 0. Né? Eu estou na linha 1, né? Deixa isso claro, né? Esse aqui é I igual a 1. Esse aqui era I igual a 0. Acho que isso ajuda, né, a pensar, né? Perdão por não ter colocado antes. Então, para I igual a 1, eu estou olhando AI menos 1, 1 menos 1. A0S, né, que é o cara que incide no V, é 0. Mais o custo desse arco, que é 2. Atualizei para 2 aqui. Esse cara já vai atualizar? Não, porque ele olha para a linha anterior. Então, a linha anterior é que era mais infinito com 7, continua mais infinito. Esse aqui não atualizou. Tá? Por causa da especificidade do algoritmo. Vai ter uma melhoria, se der tempo. No final eu vou comentar uma melhoria que vai fazer. Mas primeiro a gente aprende um negócio bem comportado, certinho, seguindo a recorrência direitinho. Aqui também vai atualizar, porque tem esse 4, né? Então 0 mais o 4 vai dar aqui mais 5, né? Vai dar o valor 5. Né, que veio daqui, né? 0 mais o custo ali. Aqui, nossa, não me deixe falar uma bobagem ali, desculpa. 0 mais 4 dá 4. Não sei o que aconteceu aqui na minha cabeça. E beleza, fizemos a segunda rodada. Esse cara aqui também vai ficar no 0 mesmo, né? Ele não vai mudar. Tá? Ele vai herdar por aqui. Ou melhor, não tem nenhum arco incidente nele, então isso aqui é vazio. Mas ainda que tivesse, ninguém, a menos que tivesse custo negativo, ninguém ia chegar nele pagando menos, né? Então, esse cara não muda. Vamos lá para o próximo I igual a 2. E só para observar, olha só, no momento então, esse cara definiu quem é o pai dele, por enquanto pelo menos, e esse definiu quem é o pai dele. Deixa eu até colocar o contrário aqui, desculpa. Quando a gente pensa em reconstruir, eu posso pensar então que na hora que a escolha foi feita aqui, né, para herdar para o V esse custo aqui mais o custo desse arco, o vetor de predecessor está dizendo, olha, quem é meu pai nessa árvore de caminhos mínimos? É o S. Quem que é o pai do X nesse momento? É o S. Tá bom?
Tá? Isso aqui não é arco da árvore não, tá? Isso aqui, pensem, é um vetor auxiliar de predecessor que me diz, né, de onde vem o caminho mínimo de cada cara. Esses outros não tem, esses outros não acharam caminhos não triviais, então não tem. Agora alguns deles vão ter. Vamos lá, para i igual a 2 então. Esse cara não vai mudar. Esse cara não vai mudar. Tá? Né, aqui continua sendo 0 o valor, e 2 ele não vai herdar nada melhor, então ele acaba herdando o que ele já tinha antes. Né? Ele herda da linha anterior. Tá? Gente, não estou bem, né? Isso significa não mudar, perdão. Tá? Ele acaba herdando esse 2 aqui da linha anterior. Então não muda nada. Esse cara já é mais interessante. Ele foi de mais infinito para 4, mas agora, olha só, agora ele pode trabalhar com 2 arcos. Né? Antes ele não podia, agora ele pode. Então ele vai olhar e falar, tem algum vizinho meu que tem uma solução não trivial com 1 arco? Tem. Esse cara aqui com 1 arco tinha um custo 2, mais 1, ele vai ter custo 3. Tá? Vai ser então A1V, né? A1V, mais o custo para ir de V para X, percorrendo ali, ele vai ter esse valor. Então atualizou aqui para 3. Esse cara vai atualizar também, ele vai pegar esse 2, mais 7, e vai dar 9. Note que eu estou falando explicitamente esse, né? Ah, esse aqui já existe, tá, mas por acaso, eu estou pegando da linha anterior, né? Estou olhando da linha anterior. E esse cara aqui, ele vai olhar, esse aqui não tinha nada diferente de mais infinito na linha anterior, mas esse já tinha 4, 4 mais 4 vai dar 8. Estamos chegando lá. Será que eu tenho cores suficientes? Vamos torcer para que sim. E igual a 3. Esse cara continua com 0, esse cara continua com 2, esse cara continua com 3, né? Nenhum deles conseguiu achar um caminho melhor, mas esse cara aqui, que tinha 9, agora ele vai olhar e falar, olha, na linha anterior aqui valia 2, não, desculpa, esse cara aqui continua com 9. Também não mudou, porque na linha anterior era 2, mais 7, continua a mesma coisa. Esse T aqui, qual que é a situação dele? Deixa eu ver se eu não estou falando bobagem, gente. 2 mais 1 ali. Agora a gente está permitindo 3 arcos, né? Então quais são os caminhos que entraram no páreo? Foi esse aqui, né? Zigue-zagueando, e esse aqui. O que acontece agora é que eu tenho 2 novos caminhos que podem competir no lugar desse 8, né? Porque ele pode olhar agora e falar, olha, um dos caras que chega até mim tinha custo 3 na iteração anterior, mais 4 dá 7. Então esse cara poderia entrar no lugar, certo? Com 2 arcos eu chegava aqui, pagando custo 3, e daí com mais um arco, então agora que eu posso usar 3 arcos, eu teria 3 mais 4 daria 7, já seria melhor do que esse. Tudo bem? Só que ao mesmo tempo ele vai olhar para todos os vizinhos, e esse vizinho dele tem custo 9 na iteração anterior, com menos 3 dá 6, e quem vai ganhar aqui é o 6 então. Então foi um caso em que tinha 2 caras aqui competindo na mesma rodada, né? Como o meu grafo tem poucos arcos, isso é raro, né? Foi raro de acontecer, mas na prática pode acontecer com muita frequência, um grafo mais conectado, né? Com mais arestas. Se eu não fiz nenhuma bobagem, eu acho que é isso. Deu para entender a ideia do algoritmo? Então, beleza. Deixa eu ver se tem alguma outra observação, que eu deixei algumas observações igual aquela sobre implementação que são relevantes para a gente, né? São úteis. Ah, sim. Tá legal, então só fazer uma ressalva aqui que eu comecei fazendo, né, e acabei esquecendo, perdão. Tá? Se a gente quer reconstruir os caminhos mínimos, eu preciso desse vetor de predecessores, que para cada vértice ele aponta para quem que o precede. No momento, olhando para a recorrência, aqui de novo eu sempre falo, a recorrência que é quem manda, né? No momento em que eu escolho alguém desse segundo caso aqui, eu estou dizendo o quê? Eu estou dizendo que o meu caminho mínimo, naquele momento, pelo menos o melhor caminho que eu tenho naquele momento, vem através de um certo W que ganhou essa competição. Pensa que todos os W estão competindo e um certo W' ganhou a competição. Aquele é meu predecessor, ou seja, no algoritmo, sempre que eu escolher alguém, nesse caso, sempre que for um cara desse que ganha, eu tenho que atualizar o predecessor.
Então, fazendo eu não fiz na hora, porque eu esqueci, mas fazendo em retrospecto, aqui, ó, eu tinha falado, quando veio esse 4 aqui, ó, eu fiz em verdinho uma indicação de que o predecessor do x era o S. Quando atualizou para o 3, ó quem é o predecessor dele agora. Foi dali que veio. Foi nessa recorrência ele herdou 2 mais 1 que deu esse 3 aqui. Então foi dali que veio, tem que atualizar o predecessor, não é mais esse cara. Esse continua. O do S é nulo, por isso que eu não estou colocando, é o próprio S, ele não tem predecessor, ele está trivialmente ali. Esse cara aqui, ó, foi no 9 que eu consegui a solução. Né? Foi aqui que consegui a primeira solução. Nesse momento eu marco o predecessor, tá? Que veio daqui. Esse cara aqui foi no 8, ele tinha conseguido um predecessor daqui, quando ele conseguiu o 8. Mas quando ele atualizou para o 6, foi a partir daqui. Tá? Então tem que lembrar, se eu quiser que isso, eu tenho que atualizar no algoritmo. Eu vou fazer agora o algoritmo e a gente vai deixar o ponto lá para olhar. Aqui que eu faço a inserção da atualização do predecessor. Vou fazer primeiro o simples, depois a gente incrementa. Mas ok? Essa ideia? Isso é relevante, então, você pensar que, olha, a recorrência está compacta aqui, mas é interessante eu saber qual foi o W que ganhou. Se foi um dos Ws que ganhou, é interessante saber quem é ele, porque eu preciso dele para atualizar o predecessor. Tá? Isso não é difícil, né? Porque aqui está omitido, mas no código isso aqui é um for, que eu vou testar para todos os vizinhos e pegar o que ganhou. Então eu sei quem ele é, né? Eu já guardo ele no predecessor. Agora sim, eu acho que está tudo bem.